Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Queda, a memória que fica. Você já levou um tombo e levantou rapidamente? Eventualmente alguém vem te perguntar: "Ai, tá tudo bem, precisa de ajuda?" Como o tombo é algo muito humilhante para uma pessoa adulta, rapidamente a pessoa se levanta, fala: "Não, não, eu tô bem, eu tô bem." Ela pode estar morrendo de dor, ela pode estar com dificuldade de levantar, mas ela dá um jeito, ela faz um esforço para se levantar e para acalmar as pessoas, para dizer: "Não, tá tudo bem, eu não preciso de nada, foi só um tombo, não sei por que eu me desequilibrei." E à medida que a situação se acalma, ela vai percebendo o quanto de dor aquele tombo causou, não apenas no local que bateu no chão, por exemplo, o joelho, a mão, o cotovelo, os glúteos, mas ela começa a perceber que outras dores parecem estarem associadas àquela dor original. Então é quando a pessoa diz: "Nossa, eu caí de joelhos, eu caí em cima do joelho direito, mas agora é o esquerdo que está doendo, agora é o pé, o ombro, o pescoço." Ah, ela pensa, não tem nada a ver com o tombo. E tem tudo a ver com o tombo. O nosso corpo é um sistema integrado, é como se fosse uma rede de pescador. Você puxa a rede de um lado, toda a rede se deforma. Por quê? Porque cada pedacinho, cada nozinho está relacionado ao outro nó e assim sucessivamente. Então, uma queda, principalmente quando ela é uma queda que causa mais dor, ou uma queda mais brusca, uma queda de impacto, ela tende a ter uma memória, ela tende a ficar gravada no seu subconsciente. E se você não faz nenhum trabalho restaurativo de resgate daquela situação, daquela memória, de trabalho corporal para reequilibrar os músculos à distância que sofreram com esta queda, ou as cadeias musculares que foram acometidas por esta queda. Por exemplo, você cai segurando o peso do seu corpo com a mão, você vai ter toda a cadeia anterolateral e posterior do ombro envolvida, porque o punho machucou, você tem um reflexo no cotovelo, você tem um reflexo no ombro, você tem um reflexo na cervical. E eventualmente a tensão passa para o outro lado e assim sucessivamente. A imagem é como se fosse de uma barraca de acampamento. Então imagine que você montou uma barraca ali de acampamento na grama, e que veio uma tempestade e desarticulou a barraca. Um dos ganchos que prendem no chão soltou. O que aconteceu com toda a barraca? Ela fica toda deformada, se adaptando àquele gancho que faltou. Aí você vai lá, puxa bem a barraca, prende aquele gancho no chão e tá tudo certo? Não. Você tem que ir em todos os ganchos, puxando de novo, acertando, fixando melhor, porque a perda de um gancho faz com que todos os outros sejam atingidos. É a mesma coisa, é igualzinho ao nosso corpo. Você deforma, você impacta um membro, todos os outros membros e cadeias musculares, para se adaptarem àquela situação dinâmica de queda, tiveram que sofrer uma readaptação que gerou tensão, que eventualmente gera dor e que pode se cronificar. Ela pode se manter ao longo do tempo na medida em que ela não é olhada, na medida em que ela não é cuidada. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu atender uma pessoa com dor cervical. E quando essa dor cervical melhorou, ela começou a sentir muita dor na escápula, que é esse osso que a gente tem aqui atrás do ombro, na escápula direita.
e veio a lembrança de uma, no caso dela não foi uma queda, mas foi de uma contusão, ela recebeu uma pancada de um móvel que caiu em cima do ombro dela, no ombro. E aí, quando veio a dor, veio a memória. E essa contusão tinha acontecido há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E a memória, o corpo não esqueceu. Ela conscientemente esqueceu, mas a memória subconsciente ficou arquivada. E essa memória veio à tona quando ela pôde reviver a dor. Essa dor escapular que nós passamos a tratar, ela tinha um envolvimento com a dor cervical. Porque vira e mexe, ela sentia uma dor cervical que ela não conseguia saber de onde. Quando nós identificamos que parte desta dor vinha de uma contusão que ela havia sofrido na escápula há 10 anos atrás, a gente tratou essa contusão e aí a cervical dela parou de dar problemas. Eu não estou dizendo aqui que todas as dores cervicais são regidas por esse princípio de uma contusão que é refletida na cervical. Não, as dores são as mais diversas e as etiologias também as mais diversas. Etiologia é de onde vem a dor, são as mais diversas também e cada organismo responde de uma forma. E como que a gente sabe que uma área está envolvida com outra? Por exemplo, uma área escapular tem um envolvimento com a área cervical. Uma das leituras é que existe um entumecimento. O tecido, o músculo, a pele, ela fica mais aderida, ela fica mais, vamos dizer assim, firme, menos maleável. E quando a gente vai tocando, a gente percebe que existe um fluxo que é bloqueado. A gente percebe que a pele ela vai tendo uma elasticidade, quando chega ali a gente percebe uma aderência, como se tivesse cola embaixo da pele. E a distância com a outra mão a gente percebe que tem uma relação com a relação de dor, com a queixa de dor. Por causa disso, através desta técnica e de outras, eu estou aqui citando uma técnica que a gente consegue observar e avaliar que as duas áreas têm um envolvimento. E aí a gente pode tratar de várias formas possíveis, com shiatsu, com digitopressão, com terapia miofacial, com calor, com eletrotermoterapia, com alongamento, com movimentos. A gente tem muitas formas de tratar, liberando este fator causal da dor cervical. Então, o fator causal, neste caso, era uma dor antiga escapular devido a uma queda que a pessoa, ao cair, se levantou, achou que estava tudo bem, que tinha passado, quando na verdade esta região passou a se transformar num foco de dor ao longo do tempo e em várias direções do corpo daquela pessoa. Então, quando a gente cai, quando a gente tem uma queda, é super importante que nós façamos uma consulta com o fisioterapeuta para que ele avalie a nossa biomecânica e possa então resolver preventivamente qualquer questão de comprometimento de cadeia muscular que possa estar existindo ali sem a nossa percepção e que venha no futuro nos causar problemas. Se vocês verem, isso não acontece só no corpo. O sistema psicoemocional é muito parecido, ele reage de uma forma muito parecida. Por exemplo, quando nós sofremos um agravo emocional, uma situação de pressão, de angústia, de confronto, seja o que for, e a gente não dá uma vazão para aquilo, ou não chora, ou não desabafa, a gente não dá uma vazão para aquilo, a gente reprime. E aí, num dado momento, a gente explode com uma pessoa que não tem nada a ver com a história.
nada a ver com o porteiro do prédio, com um familiar mais íntimo, mais próximo. A gente explode e depois a pessoa pensa, nossa, mas por que eu tive essa reação? Você pode estar reagindo a uma situação de estresse anterior que você não foi capaz de verbalizar, de trabalhar essa situação, de ressignificar essa situação, e você então, com ela reprimida, tudo que é reprimido se transforma num bicho selvagem. Então você reprimiu, você tirou da consciência, aquilo emerge do nada, de uma forma normalmente mais drástica, mais agressiva e mais violenta, porque não fomos capazes de olhar na hora que aconteceu da forma que tinha que ter sido olhado, né? Com um pouco mais de complacência a nós mesmos, né? Nos dando direitos de reviver a situação, de ver aonde a gente exagerou, até onde a gente tinha a nossa razão, não é? Então, como é importante diante de um evento físico, como uma queda, ou de um evento psíquico, ou de um evento emocional, nós retomarmos a situação para podermos analisarmos a situação e ver como estamos. Como é que está o meu corpo depois da queda? Nossa, é engraçado, eu bati o joelho, mas está doendo o meu ombro? O que é isso? Vou ver no fisioterapeuta. Ou então, depois daquela briga eu comecei a ter uma palpitação. Preciso me consultar com um psicólogo. E assim sucessivamente, porque nós somos uma união do físico e do emocional. De forma alguma, estas duas entidades ficam separadas. Pelo contrário, elas se entrelaçam e o tempo todo interagem. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, esperando que vocês possam entrar em contato tanto com as mazelas emocionais quanto com as quedas ou contusões físicas, procurando então sentir o corpo, e sentindo o corpo, a sua consciência aumenta e a sua saúde melhora. Então, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!